segunda edição estivemos a discutir aspectos financeiros, como é que os jovens muçulmanos lidam com as finanças, se é possível, um dos pontos que foi bastante discutido, se é possível enriquecer de forma halal e, acima de tudo, se é possível enriquecer em curto espaço de tempo de forma halal. E os nossos oradores, alhamdulillah, conseguiram trazer aqui respostas para estas perguntas e outras que surgiram. Desta vez, decidimos falar da Palestina, sobre os 2 últimos anos do conflito entre Israel e Palestina. Como sabem, no dia 7 de outubro de 2023, iniciou esta última fase do conflito entre Israel e a Palestina e, alhamdulillah, enquanto nós organizávamos o programa, já haviam iniciado alguns encontros que era para busca de paz, acordos de cessar-fogo naquela região, e há 2 dias, 3 dias, foram assinados os acordos e, alhamdulillah, a Palestina neste momento está em paz, entre aspas, porque a paz para nós não é simplesmente ausência de guerra. Então, são esses aspectos que nós vamos discutir hoje. Uma das preocupações que foi levantada é se o tema já não seria ultrapassado, uma vez que já foram assinados os acordos de paz. Muito pelo contrário, não está ultrapassado, até porque um dos primeiros temas que nós vamos discutir com o Sheikh Abubakar Al-Padr é a Palestina como um local sagrado para os muçulmanos, judeus e cristãos. De seguida, vamos falar com o Dr. Ahmad Nasser, a crise humanitária em Gaza e o posicionamento de Moçambique. Teremos também o papel da juventude na promoção da solidariedade e justiça com o povo palestino, com a Salma Hirá, e tivemos também a última hora, devido a este acordo de cessar-fogo que foi assinado, para falar sobre os desafios que surgem com este acordo de cessar-fogo. Teremos a doutora Esther Marlene Gove, estes oradores que, inshallah, vão subir aqui ao palco dentro de instantes para conversarmos sobre estes aspectos. Dito isto, quero convidar o Sheikh Marcelo Custódio, diretor provincial do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico. Antes disso, convidar o Abdurrahman para a recitação do Sagrado Corão. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد
لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Takbir. Takbir. Bom, sinceras desculpas pelo atraso que tivemos. Tivemos alguma visita aqui de última hora, por isso que foi um dos motivos também que fez com que não iniciássemos o nosso programa no horário previsto, que era para não atrapalhar as atividades que iam decorrendo do outro lado, mas ainda assim que espero que façamos todos um programa produtivo por nós, pela Palestina também. Quero convidar de seguida o diretor provincial do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, delegação da cidade e província de Maputo, para notas introdutórias e de seguida daremos início ao nosso painel, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos irmãos, minhas irmãs, louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos fez cá estarmos mais uma vez para esta reflexão em torno daquilo que são ou que foram os últimos 2 anos do conflito Palestina e Israel. Alhamdulillah, por Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder esta oportunidade de estarmos cá juntos em nome da fé, do conhecimento e da união que o nosso Islã nos proporciona. Esta é a segunda, ou melhor, a terceira edição do nosso seminário mensal, A Juventude e Seu Propósito. A juventude, e desta vez a juventude e seu propósito, os últimos 2 anos do conflito Palestina e Israel, num contexto com o objetivo de consciencializar os jovens acerca destes conflitos que nós tivemos a presenciar nos últimos 2 anos, acerca da geopolítica que temos acompanhado e dos assuntos políticos. E não somente isso, e também acreditamos, depois da notícia que tivemos há dias, que estamos em momentos de festa, em momentos de celebração, pela vitória que hoje a Palestina obteve. É de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e serve como reflexão a todos nós, ou uma forma de encorajamento e firmeza naquilo que nós acreditamos, nas promessas que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporciona ou então nos promete. Allah subhanahu wa ta'ala promete a vitória a todo aquele crente. E esta é uma das formas, é a prova clara que todo aquele que é crente acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, que se encontra numa opressão, que uma injustiça, que inshallah seja tarde ou cedo, Allah subhanahu wa ta'ala irá proporcionar a sua vitória. E acabamos de presenciar e de testemunhar este momento. Alhamdulillah, estamos em festa, mas não só, iremos aqui refletir em torno destes assuntos juntos, que este debate seja produtivo e que seja também uma forma de reflexão a todos nós. Agradecemos também a todos os nossos parceiros que têm nos acolhido, que têm abraçado a nossa causa. E também o convite é para todos que abracem essa causa, a todos os irmãos que cá se encontram, abracem as nossas causas, aproximem a nós, que juntos iremos levar as nossas ideias para a realização, a materialização de tudo aquilo que é as nossas ideias. Jazakallahu khairan a todos os nossos parceiros, nossas tias, os nossos tios, pelos pedidos que temos feito e pelo coração que tem se mostrado sempre em disposição para nos ajudar. O Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, da delegação de provincial, agradeço a todos, Jazakallahu khairan a todos os presentes,
aos oradores que aceitaram este convite, que tenhamos um debate produtivo e que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda ou nos recompensa da melhor forma. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, sem mais delongas, quero convidar Munib Fakir, ele que vai moderar este painel, e o programa daqui para frente fica na sua responsabilidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes do introito desse programa, permita-me que eu diga o seguinte: seja louvado, glorificado, enaltecido e exaltado à mais alta posição Allahu Azza wa Jal. Paz e bênçãos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele cujo seu bom caráter é sufragado no Corão Al-Karim. Prezados irmãos e irmãs, esperamos nós que este programa seja benéfico. É a responsabilidade da Ummah poder debruçar sobre a situação da Palestina, porque cada um de nós deve assumir este papel preponderante para que a Palestina, bi'idhnillahi ta'ala, seja constituído como uma nação. Como vocês sabem, hoje nós vamos ter aspectos de índole religioso, que o Sheikh Abu Bakr Apad vai debruçar sobre eles, o porquê desta região da Palestina ter este legado religioso das três religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Vamos também tocar os aspectos puramente diplomáticos que o doutor Nasser vai trazer, sobretudo aquilo que é a política externa de Moçambique para a mitigação deste conflito e, quiçá, para a criação do Estado da Palestina. E também vamos trazer a nossa irmã Salma Hira, que vai trazer uma abordagem mais humanitária, de solidariedade, de justiça para os nossos irmãos da Palestina. A doutora Esther Goff, essa sim, tem a missão de esmiuçar em torno deste acordo que, inshallah, vai ser assinado amanhã em Sharm el-Sheikh, instância balneária do Egito, que vai dar garantias que este plano do presidente norte-americano irá efetivar-se para uma paz que esperamos nós que não seja só o calar das armas, mas uma paz efetiva e que 75 anos depois seja criado o Estado da Palestina. Sem mais delongas, estamos ligeiramente atrasados. Vamos construir o nosso painel, os nossos oradores, chamando primeiro o Sheikh Abu Bakr Apad, ele que, por favor, Sheikh, uma pequena biografia do Sheikh, formado em teologia islâmica numa das madraças da África do Sul. O Sheikh também é um colaborador ativo do Caravana de Da'awa. Sheikh, este lado vamos deixar para as nossas. Do Caravana de Da'awa, o Sheikh também está a fazer agora um currículo que vai ser implementado nas madraças a nível da República de todos nós, de Rovuma Maputo. Como se sabe, nós não temos um currículo nacional e o Sheikh é um dos impulsionadores. Em breve, nós vamos ter este currículo que esperamos que seja uniforme em todas as madraças do nosso país. Dr. Nassi, ele que vai falar sobre o papel de Moçambique. Como sabe, Moçambique, no Concerto das Nações, desenhou a sua política externa, tem o seu interesse nacional. Ele vai explicar qual é o interesse nacional,
como é que a política externa de Moçambique foi desenhada para a mitigação deste conflito entre Israel e a Palestina. Ou seja, este genocídio que está a ocorrer na faixa de Gaza. Muito bem, doutor? Tenha bondade, se for. E enquanto não chega a nossa irmã, doutora Esther Goff, vamos chamar a irmã Salma Hira. Ela que produz muitos conteúdos islâmicos nas redes sociais. Ia-me dizer que é uma influência muçulmana. Talvez das mulheres muçulmanas. Não que isto tenha que criar ostentação nela, né? E nem também desmoraliza as outras. Se calhar uma das mulheres muçulmanas mais influentes ao nível da cidade de Maputo, né? Por trazer uma abordagem islâmica, desde versos líricos, amorosos até agora, histórias disso, e agora tem esta missão de falar sobre a Palestina. Sem mais delongas, já disse isso, volto a dizer, o Sheikh Abu Bakr Apatri será o primeiro, vai debruçar, como sabem, todas as religiões monoteístas têm, todas elas reivindicam aquilo como um lugar sagrado. O Islã, todos nós já sabemos que, em particular, Jerusalém é especial para nós. Está ali o Masjid Aqsa, que é uma das melhores, onde o ibadat feito lá é diferente deste que é feito no Hamza ou nos outros masjids de Moçambique. Nós acreditamos que o profeta, quando ascendeu o céu, passou por lá. Os judeus também acreditam que é especial Jerusalém para eles. É até por isso que mudaram sua capital política e diplomática de Tel Aviv para Jerusalém. E os cristãos, como nós sabemos, Jesus, Isa, nasceu lá. Belém, Nazaré representam muito para os cristãos. E o Sheikh Abu Bakr Apatri tem esta missão de nos explicar porque que essas terras são sagradas para todas as religiões abraicas. Muito bem, Sheikh tem 10 minutos para a sua explanação. Eu sei que podia dizer muito, mas são os 10 minutos que temos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem, perplexo fiquei com os 10 minutos para falar de uma coisa que já tem milhares de anos. Como é que vamos falar em 10 minutos? Mas como o tempo é dinheiro e também a televisão diziam também que é dinheiro, vamos tentar aqui em 10 minutos ver se é possível, porque para mim 10 minutos é como se estivesse a fazer 4 rakats. Bismillah, alhamdulillah, salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Para nós começar com esse tema, primeiramente íamos falar acerca da denominação destas 3 religiões. De onde partem as denominações? Quem denominou essas 3 religiões? Primeiro vamos começar com o próprio Islã, onde Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão, capítulo 22, versículo 78, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Huwa sammakumul muslimun. Quem chama os muçulmanos de muçulmano é o próprio Allah subhanahu wa ta'ala. Onde Allah subhanahu wa ta'ala obriga todas as criaturas a seguirem os seus mandamentos. No momento que você segue os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, aí você é conhecido como muçulmano, e esse mesmo muçulmano foi denominado, foi conhecido por muçulmano através do capítulo 22, versículo 78. Esse é muçulmano. Vamos
o judeu. Quem chama o judeu de judeu? E quando é que surge o judaísmo? O judaísmo tem duas derivações, tem dois motivos da existência do seu nome. O primeiro motivo, a palavra judeu vem da palavra do neto de Ibrahim a.s. Vem através do neto de Ibrahim a.s. Um dos netos de Ibrahim era conhecido como Yahudan. E através desse nome é onde nascem os discípulos, os seguidores da religião do Ibrahim a.s., sendo eles filhos ou bisnetos de Ibrahim. Repito, todo aquele que seguia os mandamentos, os ensinamentos que Ibrahim a.s. trouxe, e também o seu neto ia seguindo, tendo esse neto subordinado, seguidores, então esses seguidores do neto de Ibrahim eram conhecidos como judeus. Esse é um dos motivos. Outro motivo, quando Musa a.s. sai do Egito para entrar, quando recebe a ordem de eles ocuparem a Palestina, os judeus, os seguidores de Musa a.s., eles chegam numa zona onde tinham de penetrar, entrar ou conseguir abrir o portão ou a entrada de Palestina. Antes deles entrarem, disseram ao Musa: idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Diz: ó Musa, nós não queremos entrar a Palestina, em Jerusalém, até que esses vestígios, sujidades, as pessoas infiltradas nelas, que saiam de lá, nós queremos ser só. Isto é, não queremos outra clã, não queremos outra tribo, não queremos outras pessoas, só queremos nós, a nossa pessoa naquela cidade. Quando eles proferem essas palavras, o Musa a.s. disse: eu não tenho autonomia de tirar aquelas pessoas daquela cidade. É quando Allah subhanahu wa ta'ala castiga eles durante 40 anos, yatihuna fil ard. Eles davam volta à procura da entrada de Palestina. Quando descobriram que nós estamos sendo castigados, não estamos a conseguir entrar à cidade velha, isto é, Palestina, o que eles disseram? Inna hudna ilaika. Estou a falar do capítulo 7, versículo 156. Capítulo 7, 156. Isto é, Inna hudna ilaika. Oh Allah, nós nos arrependemos. Aquilo que nós proferimos de dizer: Musa, vá você com seu Deus, vão lutar, tirar aquelas pessoas, depois nós vamos entrar. Isso é uma ofensa quando você diz: Musa é o profeta, Deus é o dono do mundo. Como é que você diz a Musa: Musa, vá você e seu Deus vão tirar aquelas pessoas, lutem contra aquelas pessoas? Allah zangou. Daí veio a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando os judeus, os seguidores, os subordinados de Musa descobriram que estavam num castigo e não conseguiam entrar em Palestina, é quando eles dizem: Inna hudna ilaika. Oh Allah, nós já somos arrependidos, já voltamos, já nos arrependemos naquilo que proferimos contra si. Daí Allah subhanahu wa ta'ala facilitou a eles, entraram em Palestina. Essa é a origem do termo judeu. A origem do termo cristão, se nós entrarmos no Alcorão, capítulo 5, versículo 82, Allah subhanahu wa ta'ala diz, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. A palavra cristão não foi uma denominação divina, foi um grupo que achou que tinha se dar ou tinha de proferir essas palavras em se denominar de cristãos. Essa palavra não foi Allah subhanahu wa ta'ala que denominou aqueles homens que são cristãos de cristão. Por isso que eu pedi ao irmão Munir para não me deixar mentir, para ele ler a Bíblia. Vocês sabem que nós trabalhamos com isso. Ler a Bíblia, Atos, capítulo 11, versículo 26. Podes registrar, depois você ler isso. Atos 11,
Pode ler, irmão Munib, só para os irmãos concordarem, não pensar que eu estou a inventar as palavras aqui. Pode ler, 1 minuto. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Está claro. Pela primeira vez, o cristianismo toma o seu nome em Antioquia depois do desaparecimento físico de Jesus. Quem denominou os cristãos de cristão não foi Allah. Quem denominou os judeus de judeus não foi Allah. Foram nomes que as pessoas foram atribuindo-se para ganhar mérito e por outros motivos. Caros irmãos, só queria introduzir a denominação dessas 3 religiões para chegarmos a uma questão. Afinal de contas, quem é o dono de Palestina? Quem é o dono? Se nós revermos o hadith de Abu Dharr radiallahu anhu, certa vez ele questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: "Ó profeta de Allah, afinal de contas, qual foi a primeira mesquita a existir no mundo?" O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Makkah. Aquela mesquita que está em Makkah, Kaaba. Disse, depois a segunda disse Baitul Maqdis, que é a mesquita que está em Jerusalém. Disse: quantos anos entre as 2 mesquitas? Quantos anos passaram na construção da primeira e a segunda? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse 40 anos. Nesses 40 anos, e nós já sabemos na história que o Kaaba foi construído primeiramente com anjos, depois foi Adam alayhi salatu wassalam reconstruiu, e assim começa a história da reconstrução de Kaaba. Nesse momento não havia cristianismo, não havia judaísmo. O que existia era o Islã, que é a submissão total às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, afinal de contas, quem é o dono? Claro, é o muçulmano. Então, vamos um pouco. Se nós verificarmos a denominação das 2 palavras que estavam em conflito, que é Palestina e Israel. De onde vem Palestina? A palavra Palestina, antes de existir, lá existia um nome que é Canaã, cananeus. Os cananeus é que viviam naquela zona de Palestina. O que significa Canaã ou cananeus? Cananeus significa um lugar de repouso, onde os viajantes saíam, onde Ibrahim a.s. saiu de onde vinha, na sua zona, fugindo dos seus inimigos, e quando chega naquela zona que é faixa de Gaza, que é aquela zona, ele descansou. Esse termo descansar é que é Canaã, que é cananeus, os que descansam, os que repousam durante a viagem. Depois, como é que surge a palavra Palestina? Nós sabemos que existiu o Império Bizantino no ano 395. O Império Bizantino lutou com o Império, que eram gregos que lutaram com persas. Os gregos, quando derrotam os persas, invadiram aquela zona que é Canaã. Invadiram aquela zona que as pessoas usavam como zona de trânsito, como zona de repouso. Eles tomaram aquela zona como zona de, como capital deles. Quem são? Gregos, derrotaram persas e usaram usaram Canaã como capital deles. O termo Palestina significa invasor, significa as pessoas que invadiram. Invadiram o quê? Invadiram aquela primeira cidade que é Canaã. É daí onde surge a palavra Canaã, aliás, Palestina. Palestina é uma palavra de origem grega que é Pelesti, e em hebraico é Filistim, que aí surgiu a palavra Palestina a referir essa cidade desses homens. O nome é Israel. A palavra Israel é a alcunha do Jacob. Ya Bani Israel, nós conhecemos no capítulo 2 no Alcorão, vem várias vezes, 2, 3 vezes, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Bani Israel são filhos de Jacob. A palavra Israel é uma palavra hebraica que significa passar noite a adorar Deus. A palavra Isra é uma palavra hebraica que a pronúncia própria é Israel, que é, se você querer conhecer esse nome, origem
de Ilahi, que vai ler no Mateus 27, 46, vai encontrar o nome de Deus lá completo. Ou no Marcos 34, no Marcos 15, 34, vai encontrar o nome de Deus, como se pronuncia. É como, por exemplo, a palavra Ismael. A palavra Ismael é uma palavra hebraica que significa Deus. A palavra Isma, Ilah, que é Deus ouve. Juntando fica Ismael, Deus escutou. Escutou o quê? Prece, doa de Ibrahim, quando ele não conseguia ter filhos. Então, a palavra Israel significa Israel, significa Jacob tinha hábito de passar noites a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e Ilah significa Deus. Israel, passar noite a adorar Deus. Como lugar onde passava-se noite era capital, era a zona onde Jacob vivia, ora Jacob era rei, logo ficou alcunhado, conhecida aquela zona de Jacob, aliás, Israel, por causa de Jacob. Vamos sair desse. Depois, quando nós voltamos à construção da mesma casa que é Beit al-Maqdis, que é Jerusalém, como é que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os muçulmanos ganhem e percam essa mesma cidade? Meus irmãos, é uma história, os 2 minutos, acho que faltam só 2 minutos, é história longa, eu só vou aqui vos garantir que 632 vezes foi mencionada a palavra Israel e a palavra Jerusalém dentro da Bíblia. 632 vezes foi mencionada a palavra Jerusalém dentro da Bíblia. E, sendo assim, é um lugar histórico, sim, para todos. Mas quem é o dono? O dono verdadeiro é o muçulmano. Veja só, o Suleiman, quando ele aparece, vem reconstruir aquela mesquita durante 7 anos, que até hoje não conseguem destruir da forma que construiu Suleiman até hoje. E isso é mencionado no livro de Primeiras Reis, capítulo 9, versículo 15 até 20. Está mencionado lá a construção de Beit al-Maqdis, ou aquela casa que os muçulmanos veneram. Vou terminar com pequenas coisas. Depois do reaparecimento do Islã, Umar radiallahu anhu, no ano 637, ele foi conquistar aquela cidade, Jerusalém. Quando ele estava a entrar, havia lá um patriarca chamado Sofrônio. Havia lá um chefe daquelas 2 pessoas, o rei chamado Sofrônio. Quando viu o Umar radiallahu anhu a caminhar com o seu subordinado e viu o sinal do salat, que nós já sabemos, simahum fi wujuhihim min athar sujud, e isso é mencionado no Corão. Ele correu, levou a Torá, abriu o livro de Gênesis, começou a ver os sinais de Umar. Depois levou Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, viu de que não. Esse homem que está a entrar, na verdade, é seguidor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que ele fez? Entregou as chaves de Jerusalém, a chave de Beit al-Maqdis. Entregou as chaves e disse: vocês são os donos legítimos dessa casa, dessa cidade. Depois começaram outros conflitos, que o outro conflito foi através do Império Otomano, onde os muçulmanos eram 532 aliás, os residentes eram 532 residentes, que 43 mil eram judeus. Naquele momento que o Império Otomano venerava, liderava aquela cidade, não expulsaram os judeus. Assim como quando Umar radiallahu anhu, ele tomou a palavra na sua independência ou na liberdade daquele dia, ele proferiu 2 coisas. Ele disse: devem manter a segurança dos judeus e cristãos. A primeira coisa é essa. A segunda coisa, não expulsem nenhuma pessoa dessa cidade, desde que eles venham a pagar o que o dizia que é taxa. Meus irmãos, o legítimo dono de Palestina é muçulmano. Mas podemos deixar essa parte. A pergunta é: por que essas religiões estão lá? O cristianismo está lá, o judaísmo está lá, o islamismo está lá. Os muçulmanos estão lá
por esses motivos. Porque eles veneram e respeitam, dizendo que é o lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam passou indo para os céus. Primeiro motivo. Segundo motivo, eles dizem que é o mesmo lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam se encontrou com todos os profetas. E o terceiro motivo é lá onde os muçulmanos, quando reapareceu o Islã através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tomaram Jerusalém como o Qibla. E os cristãos, por que eles veneram esse lugar? Eles veneram esse lugar, como dizia o nosso moderador, porque é lá onde Jesus cresceu e foi mostrando milagres, onde, entre aspas, morreu, onde ele foi crucificado, onde ele foi ressuscitado, onde ele ascendeu para o céu através naquela cidade. E os judeus, o que eles dizem? Primeiro, os judeus tomam aquele lugar como Qibla. Se você verificar no livro de Salmos, no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 14, vai encontrar os judeus, quando fazem os seus salates, encostam um muro da liberdade e põem a cabeça ou pegam com as suas mãos e começam a venerar essas palavras. Hiku memittakim, vekullu muhammadin, zehdodim zehriin, bayu Jerusalém. Eles vão rezando, proferindo essas palavras, encostando aquele muro. A querer dizer que é um lugar indispensável para eles. E é Qibla para eles. Todo judeu que estiver no mundo, ele vai fazendo tawaf a olhar naquele lugar. É obrigatório fazer Qibla naquele lugar para os judeus. Meus irmãos, a questão que nasce para terminarmos. Você, antes de ser judeu, é o quê? Você, antes de ser muçulmano, é o quê? Você, antes de ser cristão, é o quê? Você é criatura de Deus. Antes de você ser cristão, antes de ser muçulmano, antes de você ser judeu, você é criatura de Deus. E a segunda coisa, antes de você ser filho do senhor Antônio, filho do senhor Abdullah, você é filho de quê? É filho de Adam, alayhi salatu wassalam. Antes de a sua mãe ser Aisha, ou dona Daniela, ou que você é filha de quem? É filha de Eva, Hawa. A questão que nós é essa. Precisamos de lutarmos entre irmãos. Há necessidade de não promover a paz enquanto você é muçulmano. Quer dizer, eu sou muçulmano, quero ver sucesso do mundo, mas não estou a promover a paz. Há necessidade. Há necessidade de dizerem que o senhor é presidente da República enquanto não está a promover a paz. Há necessidade. Há necessidade de você dizer, eu sou muçulmano, você é cristão. Enquanto você, muçulmano, não está a promover a paz, há necessidade de você ser muçulmano? Não. Não há necessidade de você ser cristão enquanto não existe promoção de paz. Não há necessidade de você ser judeu enquanto não existe promoção. Não há necessidade de você bater no seu peito. Eu sou muçulmano, eu sou melhor que você, enquanto você não promove a paz no mundo, na sua zona. Não há necessidade de você dizer que eu sou bem casado, enquanto não há promoção da paz do seu quintal. Meus caros, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Jerusalém pode ser dos cristãos, Jerusalém pode ser dos muçulmanos, Jerusalém pode ser dos judeus, Jerusalém pode ser de qualquer pessoa, desde que essa pessoa que estiver a ocupar essa cidade promova a paz. Se não existir isso, você não tem significado em ocupar essa cidade. Matar pessoa, não dar de comer pessoa. O que você quer? Então, o resumo é: nós somos muçulmanos, não somos cristãos, não somos judeus. Tudo aquilo que você vai alegar em ser, mas deve promover a paz ocupando essa mesma cidade. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam. Sheikh, foi tão estratégico, não quis a minha advertência. Estamos a respeitar o tempo para valorizar. Os irmãos estão aqui, as irmãs. Já iniciamos o programa ligeiramente atrasados, então temos que cumprir religiosamente com o tempo para que das próximas vezes o gabinete ao nível provincial a formular convites, as pessoas estejam a tempo e tenham consciência que aqui o tempo que é marcado
não irá fugir para ninguém. Agora sim, vamos convidar também o doutor, que vai falar sobre a posição de Moçambique em relação a este conflito. O que é que a nossa diplomacia, o que é que a nossa política externa desenhou, está desenhada para a mitigação deste conflito. E volto a recordar, doutor, só tem 10 minutos, depois nós compensamos. Aqui não há compensação da compensação. Então, temos a sua capacidade de síntese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para podermos perceber a posição de Moçambique face ao conflito que para uma parte da comunidade internacional já é genocídio agora, que ocorre entre Israel e Palestina. Em 10 minutos eu haveria de começar a mencionar 2 pontos que nós encontramos na Constituição da República de Moçambique. Sendo uma república, Moçambique é orientado por uma Constituição que vai ditar o seu comportamento a nível interno e a nível externo. E na Constituição da República de Moçambique, nós encontramos entre os artigos 17 a 22 o que chamamos de orientação da política externa de Moçambique. Isso é, o que norteia o comportamento de Moçambique face à relação com os outros estados no sistema internacional, com os outros estados que interagem com Moçambique. E 2 elementos são fundamentais para nós hoje. O primeiro é que nós encontramos a menção de que Moçambique pretende fazer mais amigos e evitar inimigos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos perceber que na Constituição da República de Moçambique encontramos também a solidariedade para a luta dos povos pela sua autodeterminação e pela sua independência. Essa solidariedade de Moçambique para os povos que lutam pela sua autodeterminação e pela sua independência advém do fato de Moçambique também ter sido uma colônia, ter lutado para ter sua independência. Então, historicamente, o fato de Moçambique ter sido uma colônia, ter lutado para ter sua independência, fez com que, durante a evolução da política externa de Moçambique, Moçambique também apoie movimentos, apoie grupos que procuram ter a sua independência. Mas, para nós percebermos como chegamos a esse posicionamento de Moçambique face ao conflito entre Israel e Palestina, importa também fazermos uma revisão histórica de como é que esse conflito evoluiu e por que é importante percebermos a relação de Moçambique com Israel, com Palestina. O Estado de Israel surge em 1948 como Estado independente. E isso é complementar a primeira explicação que nos foi dada aqui em termos religiosos, históricos, porque esses aspectos religiosos e históricos vão estar com relação estrita com a política. Porque o Estado de Israel vai ser criado com o objetivo de ser um refúgio para a população judia que, durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu atrocidades cometidas pela Alemanha, que era liderada por um regime que percebia que os judeus causavam problemas nas suas terras. E, face a essas atrocidades que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas vai estabelecer aquilo que vai chamar de Plano de Partilha da ONU, em 1947. Esse plano previa a criação de 2 estados. Hoje, normalmente, muitas vezes nós ouvimos falar da solução de 2 estados. E Moçambique, na última sessão da Assembleia das Nações Unidas, mencionou que é pela solução de 2 estados. Essa solução de 2 estados prevê a criação de um estado palestino e um estado israelita. Entretanto,
depois da proposta da ONU para a criação de 2 estados, os países árabes que já estavam solidificados naquela altura não aceitaram a proposta porque consideraram injusta. Consideraram injusta porque era uma proposta que concedia boa parte do território para a criação do Estado de Israel, embora a população que haveria de habitar o Estado de Israel era menor em relação aos palestinos que já viviam naquela terra. Então, face a isso, eclodiu um conflito em 1948, o que os israelitas ou israelenses, dependendo de como chamamos, chamam de Guerra de Independência de Israel, em 1948. E para os palestinos, esse momento é chamado de Nakba, que significa catástrofe, porque boa parte dos palestinos que viviam naquelas terras foram expulsos em detrimento da criação do Estado de Israel. Então, 1948 é um marco importante na relação entre Israel, Palestina e Israel e outros estados a nível do sistema internacional. Em 1948, Moçambique ainda não existia como Estado. Depois de 1948, há de existir diferentes conflitos que vão se chamar conflitos israelo-árabes. Esses conflitos israelo-árabes, ou entre Israel e os Estados Árabes, vão envolver, por um lado, Israel e, por outro lado, estados como Egito, Jordânia, Iraque, que em 4 momentos distintos, em 1956, em 1967 e em 1973, vão lutar, vão entrar em conflito contra Israel com o objetivo de estabelecerem um Estado palestino. Entretanto, a cada um desses conflitos, Israel vai alargando os territórios que antes detinham. E face a esse alargamento dos territórios de Israel, boa parte da população palestina vai refugiar-se em outros territórios, como Jordânia, Líbano, Egito e outros estados do Médio Oriente, além de outros estados fora do Médio Oriente. E depois desses 4 conflitos, há de haver a percepção dentro do povo palestino que residia naqueles territórios que hoje conhecemos como faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, há de haver a percepção de que os problemas dos palestinos não seriam resolvidos por outros Estados árabes, mas sim pelos palestinos. E aí nós vamos sair desse momento de conflito entre Israel e os Estados árabes para um momento de conflito entre Israel e a Palestina. E aí nós podemos mencionar 2 eventos. Por causa do tempo, não podíamos explorar outros, que são as intifadas de 1987, a primeira intifada, e 2000, a segunda intifada. Intifada que, em português, poderíamos traduzir para levantamento, embora as traduções não traduzam todo o sentido da língua. Esses 2 momentos, esses 2 eventos, a intifada de 1987 e a de 2000, representam a vontade dos palestinos por si só em verem suas reivindicações de criação de um Estado palestino acomodadas. Depois disso, nós vamos ter em 2007, em 2008, em 2014 e em 2021 diferentes conflitos que vão envolver Israel e o grupo que hoje tornou-se famoso, chamado Hamas. Hamas vai procurar, durante esses momentos, reivindicar a criação de um Estado da Palestina por meio de ataques a instalações israelitas, ataques a determinados interesses israelitas para demonstrar a sua reivindicação. Então, face a esse histórico de conflitos entre Israel e Palestina, o posicionamento de Moçambique baseia-se naqueles 2 elementos que eu mencionei. Moçambique, por procurar evitar conflitos com outros estados e procurar fazer mais amigos, há de ter relações tanto com Israel, assim como com a Palestina. Se perceberem, há de notar que em Moçambique existe um embaixador da Palestina, embora a Palestina ainda não seja um Estado reconhecido a nível internacional. Então, o fato de Moçambique acolher o embaixador palestiniano ou palestino
representa esse apoio que Moçambique concede a movimentos que lutam pela sua independência, porque Moçambique percebe que a causa do povo palestino é uma causa justa. E sendo uma causa justa, desde 1975, que é o ano em que Moçambique torna-se independente e começa a fazer parte das Nações Unidas, começa a desenvolver relações diplomáticas com diferentes estados a nível do sistema internacional, desde 1975, Moçambique vai pautar por um comportamento que admite a criação do Estado da Palestina, sem que isso signifique necessariamente a não existência do Estado de Israel. Então, dentro dos 10 minutos que me foram concedidos, julgo que poderia ter deixado o aspecto importante para a questão qual é o posicionamento de Moçambique face ao conflito Israel e Palestina. Entretanto, como nós percebemos, para um conflito milenar que vem desde o Império Bizantino, passado pelo Império Romano, depois Império Otomano, e sistema de mandatos das Nações Unidas, criação do Estado de Israel e agora o conflito barra genocídio desde 7 de outubro de 2023, seria difícil fazer todos os comentários necessários para a nossa compreensão. Entretanto, o que podemos ficar com esse tema é de que Moçambique é pela solução de 2 Estados. E a solução de 2 Estados significa a criação de um Estado palestino e um Estado de Israel. E essa solução muitas vezes é referenciada com base nas fronteiras de 1967. Quando se fala das fronteiras de 1967, está-se a falar das fronteiras que existiam antes da Guerra dos 6 Dias. Como nós mencionamos, existiram várias guerras entre Israel e Palestina. Então, em 1967, Israel vai alargar demais as suas fronteiras e vai ocupar territórios que hoje as Nações Unidas e boa parte dos Estados consideram territórios ocupados por Israel. Então, a palavra ocupados já significa que não há um reconhecimento por parte da comunidade internacional de que Israel é dono, entre aspas, desses territórios. Então, Moçambique tem um posicionamento de reconhecimento de um eventual Estado palestino. E a evidência disso é a existência do embaixador em Moçambique. Shukran, doutor. Realmente, o doutor trouxe aqui, desde a resolução 181 da criação do Estado de Israel de 1947 e falou também da resolução 242 após a Guerra dos 6 Dias e fez uma abordagem que, mesmo para as pessoas que não têm interesse no conflito, pudessem perceber de forma simples o que efetivamente está a acontecer. É verdade que há várias resoluções, além dessas 2, uma que criou o Estado de Israel e esta, que se calhar é a das mais importantes, porque todos os acordos, desde Oslo I, Oslo II, Camp David, todos os acordos, nós resgatamos a resolução 242, como diz bem o doutor, foi lá onde Israel instituiu os seus sistemas de colonatos e não pode haver um Estado da Palestina na dimensão territorial que hoje a Palestina tem. É preciso negociar, renegociar e que Israel volte para antes das fronteiras de 67. Agora sim, vamos ouvir a nossa irmã Salma Hirá. Todos nós sabemos que as redes sociais têm um grande poder. A comunicação é um dos maiores poderes. As redes sociais são o poder sublime dentro da comunicação convencional. Então, a Salma, que lida muito bem com as redes sociais, vai trazer-nos uma abordagem acerca da solidariedade, como é que ela lê esses fenómenos. Todos nós vimos, todos nós partilhávamos vídeo de sofrimento dos palestinianos, todos nós condenávamos com veemência tudo aquilo que estava a acontecer. Então, ela vai trazer esta abordagem de como jovens muçulmanos devem ser solidários com a Palestina, como é que os muçulmanos, jovens muçulmanos,
devem defender e promover a justiça para os palestinianos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É uma grande honra estar aqui hoje para falar sobre um tema que vai além da política. Um tema de humanidade, empatia e responsabilidade. O papel da juventude na promoção da solidariedade e da justiça em relação ao povo palestino. Vivemos em um mundo onde, infelizmente, a injustiça e o sofrimento ainda fazem parte da realidade de milhões de pessoas. E a Palestina é um exemplo claro disso. Há décadas, o seu povo enfrenta violações de direitos humanos, deslocamentos forçados e dificuldades diárias. Diante dessa situação, é comum pensarmos: mas o que eu, um jovem, posso fazer? A resposta é muito mais do que imaginamos. Nós, jovens, temos uma força enorme, temos energia, ideias novas e acesso a ferramentas modernas que podem transformar realidades. A juventude tem o poder de mobilizar pessoas, de mudar narrativas e de fazer com que vozes antes ignoradas sejam ouvidas. Por isso, o nosso papel na luta pela justiça e solidariedade ao povo palestino é fundamental. Não se trata apenas de compaixão, trata-se de agir, de ser parte ativa na construção de um mundo mais justo. A primeira forma de contribuir é participando de campanhas de solidariedade e ajuda humanitária. Isso pode ser feito de maneiras simples e seguras, como doações, contribuir com organizações confiáveis que prestam assistência direta ao povo palestino, participar de petições, campanhas online e pressionar autoridades políticas a adotarem medidas mais justas. Angariação de fundos, organizar eventos nas escolas, universidades, comunidades, para arrecadar recursos destinados a projetos humanitários. Estas ações mostram que solidariedade não é apenas um sentimento, é prática. E mesmo pequenos gestos, subhanallah, mesmo pequenos gestos podem ter grandes impactos. Hoje, uma das armas mais poderosas que temos é a informação. E ela está nas nossas mãos. As redes sociais são ferramentas que podem alcançar milhões de pessoas em segundos. Mas para que isso seja útil, precisamos de usá-las com responsabilidade. Devemos verificar a veracidade das informações antes de compartilhar. Produzir conteúdos educativos, vídeos ou textos explicando a realidade palestina. Combater a desinformação que muitas vezes distorce os fatos e desumaniza as vítimas. Cada publicação verdadeira, cada história compartilhada com empatia, ajuda a construir consciência e a mudar percepções no mundo. Outra forma poderosa de contribuir é agir dentro da nossa própria comunidade. Podemos organizar palestras, rodas de conversas ou exposições sobre a situação na Palestina. Podemos criar campanhas educativas nas escolas e universidades, trabalhar com ONGs e associações religiosas para promover ações conjuntas. Há muita gente que não tem ideia do que está a acontecer na Palestina. Ontem, por exemplo, eu estive num convívio e conheci uma irmã. Comentei sobre o seminário e sobre a Palestina, neste caso, e ela disse que eu tenho ideia de que há uma guerra, mas não sei o que está a acontecer exatamente. Então é muito importante que a gente passe essas informações. A conscientização começa perto de nós, quando falamos sobre o assunto em nosso círculo social, quando plantamos sementes de empatia e justiça,
que podem crescer e alcançar muito mais pessoas. Mas atenção, enquanto agimos, precisamos lembrar que a causa palestina exige sensibilidade. Não se trata de espalhar ódio ou criar divisões, mas sim de lutar por direitos humanos e dignidade. Devemos agir sempre com ética, respeito às leis e garantindo que nossas ações não coloquem ninguém em risco. Eu tenho um colega que admiro bastante. Certa vez ele esteve a recitar o Corão. E então eu o elogiei, mashallah, e ele disse para mim: Salma, sabes qual é o meu maior desejo? Eu disse: não. Então ele disse: o meu maior desejo é poder passar o dia inteiro a recitar o Corão. Subhanallah, digam Subhanallah. Só que eu não tenho como passar o dia todo a recitar o Corão, porque a maior parte do meu tempo passa no trabalho. Então eu disse para ele: olha, eu entendo que nós tenhamos a vontade de fazer algo grande, algo bom, mais do que podemos fazer. Mas, por que não optarmos por aquilo que está ao nosso alcance? Subhanallah, eu disse para ele: se tu não consegues recitar o Corão todo dia, começa a recitar 1 hora por dia. Reserva o teu tempo para recitar o Corão. Faz o que está nas tuas mãos. Faz o que está sob o teu alcance. Mais do que fazer muito, mais do que fazer muito, é melhor que façamos o que podemos fazer. Então, ele disse para mim: eu vou passar, inshallah, a recitar o Corão com o tempo que eu tenho. Nós não precisamos de fazer demais. Se nos unirmos, podemos fazer o suficiente, o que está ao nosso alcance. E as ações mais amadas por Allah são aquelas feitas com constância, com frequência, por mais que sejam pequenas. É possível que este nosso gesto, essa nossa vontade de fazer a diferença, salve uma vida. Não se esqueçam do que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: aquele que salva uma vida é como se tivesse salvo toda a humanidade. Subhanallah. Aquele que salva uma vida é como se tivesse salvo toda a humanidade. O que não podemos fazer é cair na indiferença. Não podemos permitir apenas olhar para esta situação e pensar: não há nada que eu possa fazer. Eles estão distantes. Eu gostaria de estar lá para lutar. Não. Nós podemos fazer a nossa parte. Não se esqueçam que a união faz a força. Que sejamos essa geração que não se cala diante da injustiça. Que sejamos a geração que transforma empatia em ação. E que sejamos, acima de tudo, a geração que luta pela justiça e pela liberdade do povo palestino. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, esta foi a explanação dos nossos oradores para este tema que nós achamos importante. É importante desde 1948, quando uma resolução injusta das Nações Unidas, chama-se 181, que deu maior território aos judeus e por isso construíram o seu Estado, e menor território aos palestinianos, que eram a maioria na região. Não podemos calar, como diz a nossa última oradora, é preciso que várias outras ações. Nós estamos num cessar-fogo, Subhana Rabbi al-Ala, mas o objetivo é que seja criado um Estado da Palestina. Que a Palestina, a autodeterminação do povo da Palestina seja uma realidade e que nunca
esta barbaridade que nós vivemos, este genocídio que esperamos nós que os responsáveis sejam responsabilizados, para que nunca os nossos irmãos da faixa de Gaza, da Ramallah, da Cisjordânia sofram aquilo que sofremos. Agora nós vamos ao debate para valorizar o esforço que levou com que vários irmãos e irmãs estivessem aqui. Vamos ao debate e nós vamos começar pelo Sheikh. Ele foi o primeiro orador. Eu vou fazer uma questão para o Sheikh como um pontapé de saída, depois vou lançar para vocês. É uma questão que muita gente fala. Hoje, quando eu preparava para vir para cá, conversava com um amigo e dizia: mas essa situação, Sheikh, já está escrito nos livros sagrados. Esta guerra não vai terminar até o dia da Qiyamah. Isto está escrito. O Sheikh acho que já ouviu também isso. Que muita gente a dizer isso, os esforços podem ser feitos, mas há pessoas que dizem, e o Sheikh vai fazer a devida correção, é um sinal da Qiyamah. Esta guerra é um sinal da Qiyamah. Sheikh, o que é que tem a dizer para as pessoas que têm dito isto? Eu só fiz uma provocação, Sheikh. Vocês estão livres também de poderem intervir, respeitando o tempo. Nós vamos dar à plateia, vamos cronometrar o tempo para que possamos respeitar até 12 horas, 12h10 antes do Adhan, possamos terminar o nosso programa. Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Bani Israel diz: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. E o versículo está aí, só que no lugar de eu responder a questão, eu vou lançar uma pergunta psicológica para todos nós. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. No céu está o vosso sustento e ninguém será privado nisso. Isso significa, ou será que isso significa nós devemos sentar nos nossos quartos, nas nossas casas, à espera do arroz cair no quarto? Porque Allah disse que o arroz está no céu? Não significa isso. Esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. No céu está o vosso sustento. Allah refere na chuva. A chuva cai através de cúmulo nimbus, que estão nuvens que estão lá no céu, mas essa chuva não vai cair para um lugar onde não se semeou. É preciso você sair do seu quarto, ir lavrar a terra, semear, depois é quando Allah vai mandar o seu rizq, que é a chuva, para depois você vir fazer a colheita. Claro que o versículo está lá. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. O versículo está no Surah Bani Israel, que a guerra de Palestina será às vezes uma retrospectiva, uma continuidade, vai existir oscilação, sim. Mas você, como dizia a nossa irmã Salma, você o que faz? O que você fez? O que você fez para a eliminação, ou para você ser motivo do sucesso ou do fim dessa guerra? Então, qual é a regra? A regra é: Allah já descreveu. Faça a sua parte para seres motivo do sucesso seu ou de outras pessoas. Deixa o versículo ali. Mas você, o que está a fazer para o bem-estar da humanidade? É isso que a colega disse. Pelo menos no seu salário, 5.000 meticais, que tire, não faça força, tire 10 meticais. Às vezes os 10 meticais é melhor do que 10.000 que um fulano tirou na forma de ostentação e você que tirou na forma de ilustrar, a mostrar Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Bani Israel diz assim, que essa guerra vai oscilando até chegar o Messias, de acordo com os judeus, até chegar a Isa alayhi salatu wassalam, de acordo com os muçulmanos. Então, o que vai acontecer? Nessa véspera, nesse momento, você deve dar continuidade o que é sucesso para si e para os outros. Vou terminar com um exemplo. Na casa vizinha tem um fogo a queimar a casa. E você está sentado aqui, é problema deles. O que você espera? Espere que esse fogo venha devorar a sua casa. Por isso, cuidado. Muito bem, vamos lá.
ainda nesta abordagem do Sheikh, nossos irmãos, alguma questão, não podem confinar só nesta primeira questão religiosa. O que disse a irmã Salma, solidariedade, humanismo, doutor, o que é que disse? O doutor trouxe uma abordagem mais política, diplomática. Há várias coisas, há aspectos religiosos e políticos que são extremamente importantes para a nossa compreensão e todos nós podemos participar. Alguma questão? Sim. Vamos começar com a nossa irmã. Sim. Peço primeiro para identificar-se. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chamo-me Rahmat. Primeiro, parabenizar o painel luxuoso por ajudar a enriquecer os nossos conhecimentos. Que Allah alivie a situação dos povos oprimidos, que conceda honra, empoderamento, vitória, justiça, especialmente a Palestina, Cabo Delgado, Sudão, Congo, Haiti. Quero falar das empresas que apoiam este genocídio. O que é que pode ser feito, além de boicotar? Porque nós temos muitas marcas a serem vendidas cá no país. Então, o que é que nós podemos fazer, além de boicotar? Temos supermercados, muitos estabelecimentos a fazerem a venda de marcas que apoiam este genocídio. E também espero que a proclamação de cessar-fogo, recentemente iniciado, seja um passo firme e promissor rumo à paz duradoura, à reconciliação e à esperança dos povos daquela região. Jazakumullah khairan. Muito bem. O quê? Sim, é melhor assim. Questões depois de uma resposta do painel do que responder uma a uma, senão levamos mais tempo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, selecionei comigo 3 perguntas e para os 3 oradores. A primeira questão vai para o Sheikh Abu Bakr. Como os muçulmanos podem defender o valor sagrado da Palestina sem cair em discursos de ódio contra as religiões? A segunda vai para o doutor. Que tipo de ajuda humanitária seria útil e realista para o povo da Palestina no momento? A terceira questão vai para a nossa influenciadora. Como a juventude pode transformar a dor e a injustiça na Palestina em motivação para fortalecer e servir a humanidade e a Ummah? Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, eu quero saber como nós jovens podemos nos posicionar. A nossa maior preocupação deve ser o sofrimento do povo palestino ou então a guerra contra os conflitos religiosos e políticos na Palestina. A nossa maior preocupação deve ser com o sofrimento deles, isso é, criar eventos ou então organizações para ajudar o sofrimento na Palestina, ou então é para esforçarmos-nos para a guerra contra o conflito religioso e político na Palestina. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A minha questão vai mesmo para o Sheikh. A questão é: de que maneira a religião pode servir de ponte e não de muro ou de separação entre os dois povos, uma vez que para os dois povos veneram o mesmo lugar como um lugar sagrado?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sou Carit Joelho. É o seguinte, a minha questão é como é que foi a crítica dos muçulmanos quando os judeus foram ou começaram a fazer suas orações na parede, sendo que não tinha só a parede que podiam começar a fazer oração. E como é que a parede virou-se uma parede sagrada já para fazer oração? Obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, a minha questão vai para a nossa influencer, a Salma Hero. Bom, nós temos lá as nossas redes sociais, não é? Temos o Facebook, temos o TikTok, temos lá o WhatsApp, temos o Instagram, temos o Twitter e tudo mais. Bom, o que acontece é que tudo isto, não é? Está sob controle daquilo que é o povo judeu. E quem controla todas essas redes sociais. Será que não existe uma outra forma que o muçulmano deve trazer como conclusão, não é? Para termos uma outra parte de como resolvermos o que acontece. Porque o que acontece é o quê? Você, por exemplo, você lança algo lá e eles às vezes boicotam. Bloqueiam a sua conta não funciona. Será que não há uma outra forma de fazer? Não é? Há uma outra saída? É só essa questão que eu tenho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manafé Candolo. Eu queria saber qual é o posicionamento das Organizações Unidas, visto que, no meu entender, é um órgão que tenta resolver os assuntos a nível mundial. Sei dizer que se um vizinho provoca o outro vizinho, quem vem punir ali é o tribunal, não é isso? Dá sanções, se possível manda a polícia prender o infrator. O que está a faltar para a ONU ou o Tribunal Supremo, sei lá, né? Dar mesmo sanções práticas ao Israel. Obrigado. Sim, tem um irmão aí atrás, senhor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, a minha questão é a seguinte. Eu gosto da leitura e leio muito para procurar saber quem é o Hamas. Mas até então, porque as fontes que eu leio são essas que são controladas com os tais inimigos, então até agora não tenho uma informação clara de quem é o Hamas. O máximo que eu posso dizer é dizer que é uma tropa islâmica, mas exatamente não sei quem são. E se eu me encontrar com um não muçulmano, como é que posso lhe convencer ou lhe explicar de quem é o Hamas e para os muçulmanos de quem se trata esse grupo Hamas? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respondo pelo nome de Helena Angélica. Eu gostava de saber quais são as organizações existentes em Moçambique que apoiam o manda ajuda ao povo palestino e como é que podemos fazer para ajudar. Nós tivemos aqui a doutora Esther, que era para falar acerca
deste acordo, mas tem uma aí na plateia, eu gosto de ver muito nossas irmãs a participar. Ela estudou gestão de conflitos e negociação. E nós estamos nesta gestão deste conflito, que amanhã em Sharm el-Sheikh vamos ter a assinatura, inshallah, desse cessar-fogo e que são um acordo de paz. Mayassa não quer dizer alguma coisa sobre gestão de conflitos e negociação? Ela estudou isto, só que não quer nos ajudar a perceber, a entendermos, porque nós temos que criar uma consciência coletiva sobre este conflito. Não podemos passar despercebidos. E todos nós somos importantes. Pessoas que estudaram conflito, pessoas que estudaram teologia islâmica, todos nós vamos ser importantes. É por isso que Israel hoje não está a libertar médicos. E pergunta, mas médicos são da Harakat Muqawamat Islamia fi Palestina, são do Hamas? Não são. Mas eles não estão a libertar médicos porque são palestinianos. Porque esta luta, esta resistência é ampla. É uma panóplia de vários saberes que é para impedir com que a Palestina seja definitivamente ocupada. É para ajudar a responder lá. O Hamas foi um grande obstáculo para Israel não conquistar toda a Palestina. Mas muito bem, vamos responder. São muitas. Eu acho que há umas direcionadas para o Sheikh Abu Bakr Apat, há uma para a doutora, uma para a Salma Hira. Vamos começar com quem? Com a mulher, com a Salma, sim. Assalamu alaikum, uma vez mais. O irmão perguntou como podemos transformar a dor em motivação para podermos ajudar os nossos irmãos. A resposta está na pergunta. A própria dor deve ser a nossa motivação. Porque ao sentirmos dor pelas pessoas, é sinal de empatia. E quem tem empatia tem vontade de fazer a diferença. Então, a própria dor deve ser a nossa motivação. Olhar para aquela injustiça, olhar para aquela opressão e sentir no coração deve ser suficiente para decidir não se calar diante desta situação. Acho que é tudo. Outra? A outra pergunta era sobre os judeus que controlam as redes sociais. Subhanallah, os judeus controlam as redes sociais, os kafirs estão ocupados a tentar fazer mal aos crentes, mas nunca se esqueçam que quem controla tudo é Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tem controle sobre tudo e todos. O que não devemos deixar de fazer é agir, ok? Colocar em prática tudo. Não parem, não desistam. Vamos nos inspirar em nossos irmãos na Palestina. Vamos resistir. Eles podem tentar. Eu aprendi que toda vez que alguém tenta nos prejudicar, acaba nos beneficiando. Eu já passei por situações muito difíceis, onde alguém tentou me prejudicar, mas subhanallah, acabou me beneficiando. Então não devemos nos esquecer que, por mais que pareça impossível, nós podemos fazer acontecer com a ajuda de Allah. Eles controlam as redes sociais, mas nós podemos organizar feiras, há muita coisa que podemos fazer. Começando aqui, na nossa comunidade, semeando a semente da empatia. Não se esqueçam disso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente e facilite para nós. Assalamu alaikum. Há algumas questões que são mais direcionadas. Eu vou procurar transmitir o meu pensamento em função de onde julgo que tenho o mínimo domínio e depois, eventualmente, com a gestão de tempo que vai ser feita pelo moderador, poderemos ainda continuar a interagir. O primeiro ponto é sobre empresas que patrocinam o genocídio, não? Em relação a isso, é factual. Isso existem dados e evidências de que algumas empresas
por meio de seus lucros, por meio de seus acionistas ou de uma outra forma, participam no genocídio. O que nós queremos dizer por participar no genocídio? Por exemplo, a empresa Microsoft, né? A Microsoft, que há pouco tempo restringiu algumas de suas funcionalidades para Israel. Essa empresa pode-se dizer que participa no conflito porque fornecia parte das informações que as pessoas usavam nos seus dispositivos móveis, computadores, na Palestina, para fornecer a Israel. A alternativa a isso é conhecimento, é investimento, é os países muçulmanos, os líderes muçulmanos poderem investir em alternativas que tenham a mesma competitividade. Isso é, outras plataformas podem usar e que não vão estar sob o domínio de Israel ou de outros estados que procuram fomentar conflito a nível do sistema internacional. E eu acho que essa questão também está relacionada com quem controla as redes sociais. A alternativa é criar-se outras redes sociais, como fizeram, como existe, por exemplo, o Telegram, que é uma alternativa ao WhatsApp. Também há necessidade de criar-se outras redes sociais, mas de forma imediata pode ser fazer-se discursos que não sejam percebidos logo de imediato como contra os detentores dessas redes sociais. E sobre essas empresas, existe um movimento, sobretudo nos Estados Unidos da América e alguns países da Europa, mas que também pode ser aplicado entre nós, que é BDS, chamam Boycott, Divest e Sanctions. Isso é boicotar, desinvestir e sancionar, no sentido de que, por exemplo, se nós temos provas de que a Coca-Cola patrocina o genocídio, parar de consumir Coca-Cola e tal. Então requer algum esforço pessoal, alguma consciência sobre o DIN e sobre a humanidade, porque esse conflito já transpolou a dimensão religiosa, é humanitário. Hoje nós temos manifestações em Roma, em Paris, em Bruxelas, que são cidades ocidentais, mas as pessoas param essas cidades a manifestar apoio ao povo palestino, porque é um conflito, como mencionava, humanitário, embora com raízes religiosas que foram já mencionadas. Qual deve ser a maior preocupação? Ajuda humanitária ou terminar o conflito? Bem, eu julgo que esses dois elementos devem andar de par, né? Porque enquanto nós pensarmos apenas em terminar o conflito, há pessoas a precisarem de ajuda humanitária. E nós às vezes pensamos que nós não temos nada para ajudar, mas logo no início do conflito, acho que foi 2, 3 meses depois do conflito, a Associação de Amigos da Palestina, a Associação Moçambicana de Amigos da Palestina, não conheço bem o nome, mas é uma associação que tem como participante o ex-ministro da Saúde, Ivo Garrido. Eles fizeram uma angariação de fundos, recolheram algum material e enviaram para a Palestina. Isso saiu produto de Moçambique para a Palestina, produto de moçambicanos normais, como nós. Então, sempre existe algo que nós possamos fazer. E isso vai de par também com o posicionamento de Moçambique. Então, existe o que o governo faz, depois existe o que nós também podemos fazer. Posicionamento da ONU. Em relação ao posicionamento da ONU, eu havia de pegar num dos órgãos da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. E ela tem 5 principais órgãos. Chamamos de órgãos das Nações Unidas. São instituições que fazem parte da ONU, mas são específicas em diferentes áreas. Temos a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde participam todos os países do mundo. Temos o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde temos 5 membros permanentes e 10 membros não permanentes. E Moçambique já esteve lá nesse Conselho de Segurança e votou a favor de resoluções que procuravam parar com o genocídio na Palestina. Então é mais um elemento sobre o posicionamento de Moçambique. Quando Moçambique está nesses órgãos, demonstra um posicionamento que favorece aos palestinianos, aos palestinos. Além do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Assembleia Geral, temos o
o Conselho Econômico e Social, depois o Conselho de Tutela, mas o que nos interessa em função da questão que foi traga pelo nosso irmão é a Corte Internacional de Justiça. Essa corte é uma espécie de tribunal entre os estados que fazem parte da corte, porque há alguns estados que não fazem parte da corte, como os Estados Unidos da América, que não faz parte da corte. Então, em 2024, a África do Sul acusou Israel de estar a cometer um genocídio na Palestina. Aí a pergunta é por que a África do Sul acusou, por que não foi a Hamas, por exemplo? E Hamas, que o moderador já mencionou o que significa, e vou fazer um parênteses para solidificar o que significa Hamas. Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. O moderador falou bem em árabe, eu vou lhe deixar para repetir em árabe, mas em português é Movimento de Resistência Muçulmana ou Islâmica, que é um grupo que surgiu dentro da Palestina para lutar pela criação de um Estado palestino, porque nós vimos que há de haver uma tentativa dos Estados palestinos lutarem pela criação do Estado palestino e não vai resultar efetivamente no Estado palestino, então depois vai surgir o Hamas. Fechando esse parênteses, a África do Sul fez uma queixa, juntou documentos, juntou evidências de que Israel estava a cometer um genocídio na faixa de Gaza, para que a corte pudesse sancionar Israel. E a corte, embora não tenha dito claramente que Israel estava a cometer um genocídio, disse que existiam elementos plausíveis de que Israel estava a caminhar para cometer um genocídio e que Israel devia tomar um conjunto de medidas que acabou não tomando. Então, existem essas instituições, mas depois vem a questão, quem faz parte dessas instituições? A corte, por exemplo, é composta por juízes de diferentes nacionalidades. E, no âmbito da corte, houve uma juíza queniana que votou contra essa ideia de que Israel estava a cometer genocídio. E alega-se que votou contra por causa das ligações que tem com Israel. Então, existem essas instituições, mas depois essas instituições também são controladas por estados. E um dos estados que tem favorecido Israel nesse conflito é os Estados Unidos da América, além do Reino Unido e outros estados ocidentais. Acho que posso deixar as outras questões para... Bismillah, alhamdulillah, salam ala rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Bem, eu já não sei qual é a minha questão, mas vou aqui passando superficialmente de todas as questões. E no fim vou dar a sentença de acordo com a lei religiosa. Um colega aqui falou acerca de boicote das empresas dos inimigos. Primeira coisa, você não sabe se essa empresa é dele ou faz parte ou não. Então a resposta é: primeiro conheça, saiba e vá atrás para saber se essa empresa é de um inimigo ou não. É aquilo que acontece em Cabo Delgado. A maioria dos muçulmanos estão perplexos. Será que são muçulmanos ou não são muçulmanos? Você muçulmano não quer detalhar, não quer investigar. Está à espera de palestra. Está à espera de alguém pilar, vir te dar comer. Como é que você vai desenvolver? Os muçulmanos não vão atrás do conhecimento e investigação. Querem tudo no prato. Segunda coisa, de valores sagrados. Defender. Sim, nós devemos defender os valores sagrados ou os locais sagrados através do conhecimento. Primeiro, deve se dedicar na sua fé, naquilo que você segue. Se você é um carpinteiro e não quer investir na carpintaria, não quer desenvolver a carpintaria, como é que você vai ser um bom carpinteiro? Ajuda humanitária. Ajuda humanitária é você psicologicamente procurar aquilo que tem para tirar. Os árabes dizem o quê? Al-ina'u yurashihu bima fih. A tigela tira aquilo que tem. Há quem que não tem aqui? Todos nós temos alguma coisa. Então, nesse seu dinheiro, nós quando temos debate lá falamos de tipo dízimo. Nesse seu dinheiro, tira dízimo. Tira alguma coisa. Tira uma parte, mas para mostrar Allah. Depois vem aqui a juventude com a dor para a motivação. Primeira coisa, a juventude deve estar forte. Forte psicologicamente. Juventude, excluir-se na esmalidade,
Você está a pensar na bebida, está a pensar na curtição, está a pensar no nhequeto, está a pensar o que você vai fazer para os outros. Pensa no futuro e não ter medo de ser rico, não ter medo de ser melhor. Todos nós somos capazes. Juventude, o jovem deve pensar assim. É assim como outros dominaram que as outras resistências. A posição dos jovens, no que diz respeito ao sofrimento e à política, qual é a posição? Sim, deve ser a posição de conhecimento, primeiramente. Depois vem como é que a religião será o elo e ligação entre outros religiosos. Isto é, como é que você vai estar, vai saber estar ou vai estar em frente de outro religioso? Primeira coisa, deve conhecer a sua religião. É aquilo que nós temos dito. Não pegue na Bíblia a ler, porque você ainda não sabe do Alcorão. Primeiro saiba o Alcorão, depois é que pode atravessar. Como é que você vai limpar a casa do outro enquanto não limpa a sua casa? Então, o que você deve fazer, primeiro saiba da sua vida, depois vá na vida dos outros. Depois vem aqui crítica dos muçulmanos com o Muro das Lamentações. Aquela parede que estamos a falar chama-se Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, o que quer dizer? É onde os judeus vão descrever os pecados deles, para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar. Não se deve você ir no Mina, começar a lançar pedra para o Shaitan. Pessoas acham assim absurdo. Isso está a fazer o quê? Está a lançar pedra contra a parede. É a fé deles, é a sua fé. O que você faz? La ikraha fid-din. É a fé dele, deixa. Não obrigue ele a deixar, mas desde que você venha a explicar isso. Isso está certo, isso não está certo. O Muro das Lamentações começou no tempo de Suleiman, alayhi salatu wassalam, é uma história longa. Qual é a saída dos boicotes? Eu tenho aqui Abdul Muttalib. Nós conhecemos Abdul Muttalib quando os não muçulmanos, o Abraha, queria destruir o Kaaba. O que ele fez? Proferiu uma palavra muito importante. Quando Abraha disse, como é que você, Abdul Muttalib, está a reivindicar cabritos, em vez de preparar tropa para defender-se contra a destruição de Kaaba? O que Abdul Muttalib disse? Kaaba tem dono, cabritos são meus. O que nós devemos fazer? O mínimo que você... E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Wadhalika ad'aful iman. Não tens armamento, não vais conseguir lutar. Não tens avião, não vais conseguir lutar. O que você faz? Faça o du'a. Esse é armamento. Essa é a forma de boicotar. Entrega as coisas nas mãos de Allah. Oh Allah, você é o dono de Palestina. Você mandou anjos construir em Palestina. Mandou seu profeta Suleiman reconstruir Palestina. Defenda a sua casa. E depois vem aqui o posicionamento da ZEUA. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que al-kufru millatuhum wahid. Todos esses são da mesma linhagem. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Os alunos sabem o que significa lan. Quando você estuda no Nahu, an, lan, idan, kei. Lan significa jamais os judeus ficarão satisfeitos consigo. Esse acordo que existirá amanhã, daqui a nada haverá problema. Por quê? Munafiq. Por isso que o capítulo 7, versículo 156, diz o quê? Como chama isso? Os judeus são piores criaturas do mundo. Leia, o Alcorão vai encontrar isso. E para terminar, estamos a falar das organizações moçambicanas que apoiam. Primeiro, você tem que ter sua organização psicológica. Depois, procurar os lugares. Existem muitos lugares. Então, para tudo isso aqui, nós estávamos a dizer, de acordo com o DIN, cuidado com os judeus. No dia 14 de abril de 2021, o judeu entrou, era Ramadã, entrou dentro da mesquita Beit al-Aqsa ou Masjid al-Aqsa, chegou lá, cortou o fio de microfone para não se ampliar a voz. É essa pessoa que você deve confiar. Quer dizer, pessoas muçulmanas estão a rezar, aparecem eles, estão a cortar
alto-falante para os muçulmanos não rezarem, aqueles que estão lá fora. É isso religioso? Será que o judaísmo é isso? Cuidado com os... وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. O judeu e outros grupos que seguem, que são aliados dos judeus, nunca ficarão satisfeitos consigo. Jazakumullah khair. Dentro de instantes vamos ter o Adhan, o Salah. Depois voltaremos a mais uma intervenção feminina e depois vamos fazer o dua final. Vamos terminar com o nosso programa. É verdade que o doutor não falou. Há um grande lobby judeu que controla a política dos Estados Unidos da América, tanto os republicanos como os democratas. Na verdade, os Estados Unidos da América, que são consideram superpotência, estão nas mãos de um grupo de multimilionários judeus. É por isso que é inconsequente ter a América como um mediador para este conflito. Porque a América é como termos um árbitro treinador. Um árbitro, vamos a um jogo de futebol, temos um árbitro que ao mesmo tempo é treinador. É aquilo que a América está a desempenhar. A América quer mediar o conflito, ao mesmo tempo é o principal aliado. Aliás, desde a formação do Estado de Israel no Tratado de Balfour, 1917, que é uma ideia britânica, foi apadrinhada pelos Estados Unidos da América. Quem criou o Estado de Israel naquela região da Palestina foi a Inglaterra, apadrinhada pelos Estados Unidos da América. Vamos ao Adhan e voltamos, inshallah. Quantos minutos temos Depois do Adhan temos 10 minutos. Não terminamos. Não, para o seguinte, pode falar. Estamos a voltar, né? Pode falar que voltamos. Depois do Adhan, estamos a terminar. Ok. Sim, irmãos, depois do Adhan, nós vamos ficar mais 10 minutos, não vamos perder o Salah em Jamá, vamos todos para o Salah. Só estamos à espera de acabar o Adhan, uma intervenção e conclusões do nosso seminário.
Muito bem, vamos para os nossos 10 minutos, os últimos, uma intervenção de uma das nossas irmãs. Mas há uma pergunta também que ficou aqui solta, como jovens, o que é que podemos fazer? Acho que é de uma irmã ali, ficou sem resposta. Se nós já tivemos, no ano passado, a Waqf Al-Muhsinin organizou inclusive foram até o Egito e a ajuda chegou. Acreditamos nós que depois do cessar-fogo da manhã, há uma previsão de 400 caminhões de ajuda humanitária entrarem diariamente na Palestina. Moçambique não vai ficar a norte, a leste disto. Acreditamos que as organizações humanitárias de Moçambique vão criar diretrizes para que nós possamos, inshallah, ajudar os nossos irmãos. Mayassa já está? Ela que vai falar? É que está a irmã do micro para depois irmos ao dom final. Sim? Rahmatullahi wa barakatuh. Bom, sobre essa questão de conflito Palestina e Israel, nessa fase de negociações, como qualquer muçulmana com sentimento, gostaria que essa fase fosse uma fase que culminasse em win-win. Win-win por quê? Win-win significa ambas partes ganhar, ambas partes estarem satisfeitos. Quando Israel fica satisfeito ou ficar satisfeito com essas negociações, acredito que não haverá esses conflitos. Mas como nós sabemos que o povo de Israel é um povo traiçoeiro, podemos assim dizer, e o povo palestino está desesperado, qualquer luz para eles é um sinal de satisfação. Qualquer trégua para eles é um sinal de satisfação. Então, nós devemos rogar a Allah para que esse conflito seja aliás, essa negociação, seja uma negociação benéfica para os dois lados, assim como para os palestinos, assim também como os de Israel. Que esses de Israel não façam artimanhas para tentar atacar, porque o povo palestino já está fragilizado. Então, como muçulmana, espero mesmo e peço a Allah que conceda aos israelenses, não sei se é assim que se pronuncia, uma tranquilidade e lhes guie mesmo para que esse conflito chegue ao fim e todos saiam a ganhar, porque tanto os palestinos, assim como o povo de Israel, alguns inocentes sofrem com esses conflitos, crianças, senhoras, idosos. Então, ambas partes devem sentar e negociar a fim de terminar com esse conflito. Por esta abordagem, vamos fazer doa para que Allah subhanahu wa ta'ala facilite este encontro da manhã em Sharm el-Sheikh e que a paz seja duradoura e que os muçulmanos na Palestina e os que vivem em Israel, como sabem, em Israel vivem 2 milhões de muçulmanos, não sejam perseguidos e que rogamos Allah subhanahu wa ta'ala que o objetivo preconizado para este seminário tenha sido alcançado e que dê força ao nosso diretor a nível provincial e todo o gabinete no geral para que possa trazer temas de relevância para o Islã e para os muçulmanos. Agora sim, vamos terminar com a nossa prece e que... quem faz, Iqbal? Vai fazer? Sheikh. Como? Sheikh Zakaria? Está aqui? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sattar, Ya Latif. Ya Allah, dê vitória aos muçulmanos em todo o mundo, Ya Allah. Ya Allah, faça que os nossos irmãos da Palestina saboreiem a paz efetiva, Ya Allah. Ya Allah, faça com que eles sejam firmes na defesa dos seus interesses, Ya Allah. Ya Allah, eles sofreram bastante, foram 2 anos mutilados deste genocídio, Ya Allah. O maior vencedor
Ya Allah, façam que sejam eles, Ya Allah. Ya Allah, o seu poder é incomparável, Ya Allah. O seu tesouro é inesgotável, Ya Allah. As suas decisões são inalienáveis, Ya Allah. Faça com que o que for decidido amanhã seja em benefício dos muçulmanos e da Palestina, Ya Allah. Bi rahmatika, Ya Arhamar Rahim.